Paz do Senhor, irmãos. Eu estou aqui mais uma vez para trazer a voz, a palavra de Deus, para trazer o que Deus tem colocado no meu coração, para trazer um pouco da palavra de Deus, falando sobre o obedecer à palavra de Deus, falando sobre a santidade, falando sobre a palavra de Deus que diz sobre santidade, que nós devemos ser santos como o nosso Pai Celestial é santo. Então nós estamos aqui, hoje nós podemos abrir no livro de Salmos, capítulo 1, a partir do versículo número 1, que diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui a palavra está dizendo para nós: bendito é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Muitas vezes nós iniciamos a nossa caminhada e começamos a caminhar na presença de Deus. Começamos a caminhar uma vida de santidade com Deus, uma vida de pureza com Deus. Mas chega um momento que vem uma provação, chega um momento que vem algo contra a nossa vida, chega um momento que o inimigo se levanta para tentar nos derrubar. E muitas vezes nós não entendemos o porquê está acontecendo aquilo, o porquê daquela provação, o porquê daquela dificuldade, o porquê daquela doença, quem sabe, o porquê daquilo. Então muitas vezes a gente pensa em pedir conselho, mas a palavra diz aqui que nós não devemos pedir conselho aos ímpios, porque eles só terão maus conselhos para nos dar. A palavra diz aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você quer se aconselhar? Dobre os seus joelhos, ore a Deus e leia a palavra dele, porque é a palavra dele que vai te aconselhar, é a palavra dele que é o seu manual. A palavra de Deus é o manual do crente. A palavra de Deus é o nosso manual que nos ensina a viver uma vida correta e digna diante do Senhor. É a palavra de Deus. E quem nos ensina a viver conforme a palavra de Deus é o Espírito Santo, é o Consolador, ele que nos ensina a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. A palavra também diz aqui: nem se detém no caminho dos pecadores. A gente não deve andar junto com os pecadores, não quer dizer que a gente tem que se afastar deles, não quer dizer que a gente deve deixar eles de lado, não, porque a gente tem que pregar para eles a verdade, mas a gente não deve andar como eles andam, a gente não deve praticar as obras que eles praticam, porque nós fomos transformados, porque nós fomos mudados, porque nós morremos para o mundo, morremos para o pecado, mas vivemos para Cristo. A palavra também diz aqui: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquelas pessoas que riem da palavra. Eu tenho um amigo, ele zomba da palavra, ele ri, ele faz piada, mas eu acho que não tem nada a ver, ele faz, o problema é dele. Não, você não deve andar com essas pessoas, porque elas estão colocando algo no seu coração, uma semente no seu coração errada. Você deve andar com cristão deve andar com cristão. Nós devemos andar com quem vai nos ajudar a crescer na fé, e não com quem vai destruir a nossa fé. Nós devemos nos separar do mundo e viver para Cristo uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de dignidade, uma vida de humildade, uma vida de sinceridade, uma vida de verdade, uma vida de poder e autoridade na presença de Deus. E a palavra também diz aqui: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Qual é a lei do Senhor? A lei do Senhor é a palavra dele. A palavra dele é lei para nós. Antes os judeus tinham como lei os 10 mandamentos, mas Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de toda a tua alma. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você não deve andar em pecados, você deve andar em santidade para dar exemplo de santidade para as outras pessoas, para que o teu próximo possa ver em ti um filho de Deus, para que o teu próximo possa ver em ti Jesus Cristo refletido na sua vida, e assim ele possa se arrepender também e vier a entregar a sua vida a Jesus. Nós devemos praticar as boas obras se nós amamos o nosso próximo. A palavra diz que nós temos que amar. A palavra diz que nós temos que amar até o nosso próprio inimigo, até aquele que nos quer mal nós devemos amar. Não devemos julgar o nosso próximo, porque a palavra também diz: não julgueis, porque com a mesma medida em que julgardes, sereis julgados. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Não devemos julgar. É Deus quem julga é a palavra. Nós devemos falar a verdade, se a verdade fala contra o pecado, devemos pregar sim contra o pecado. Mas Jesus ama o pecador, ele quer salvar o pecador, mas ele aborrece o pecado. Não pregue com ódio, não pregue com ira, não pregue colocando a pessoa no inferno, porque Deus não quer que você julgue a pessoa a lançando para o inferno, não. Jesus quer que você traga ela com amor, ensine a verdade, e através da verdade ela seja transformada. Porque não vai ser você que vai forçar a vida a ser salva, porque não vai ser você que vai forçar a vida a vir e se entregar a Jesus, vai ser a palavra dele, vai ser o Espírito Santo, porque a palavra diz que é o Espírito Santo quem convence da justiça, do pecado e da salvação. É ele quem mostra que tem justiça, é ele quem mostra o que é o pecado, é ele quem mostra como se alcança a salvação. Não é você, não é pela sua própria força, não é pelo seu próprio braço, é pela palavra de Deus. E a palavra também diz aqui: pois será quem medita na lei, quem medita na palavra, será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, quanto tudo que fizer prosperará. Você quer prosperar? Você quer ter bênçãos na sua vida? Você quer ter prosperidade? Então obedeça a palavra de Deus. Você quer ver a sua família se rendendo aos pés do Senhor? Obedeça a palavra de Deus. É a palavra que ensina nós a termos uma vida abençoada. É a palavra que nos ensina a ter uma vida pura, uma vida digna, uma vida correta diante de Deus. E a palavra diz: sede santo, porque o vosso Pai é santo. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu irmão, tem muitas pessoas hoje em dia que estão vivendo a sua vida sem se importar com Deus, que pensam que pode viver de qualquer maneira, mas não, irmãos. Muitas pessoas estão colocando algo acima de Deus, estão colocando algo acima do Senhor, estão colocando o seu trabalho acima de Deus, estão colocando a sua família acima de Deus, estão colocando o seu próprio eu acima de Deus. E por causa disso elas estão cometendo essa idolatria ao seu próprio eu, essa idolatria à própria família, essa idolatria ao próprio emprego, deixando Deus de lado, deixando Deus abaixo das suas coisas que Deus mesmo lhe deu. E por causa disso, o pecado começa a entrar em sua vida e elas começam a negar a verdade de Deus. Porque a verdade, a palavra da verdade diz que nós não devemos idolatrar, e elas estão idolatrando. E por causa dessa idolatria, o coração delas começa a ser endurecido. E quando o coração delas é endurecido,
Deus as entrega às próprias concupiscências, para que elas cometam todo tipo de engano, pecado e imoralidade. Aí a pessoa começa a cometer pecados, começa a cometer imoralidade, e ela pensa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, e quanto mais ela comete, quanto mais ela é imoral, quanto mais ela comete o pecado, mais endurecido é o seu coração. E aquela pessoa começa a se afastar cada vez mais de Deus e começa a viver na mentira. E a palavra diz que o pai da mentira é o diabo. A verdade é a palavra de Deus e Jesus é a verdade. Ele ensina que nós devemos ser santos, que nós não devemos colocar algo acima de Deus, que Deus deve estar em primeiro lugar, porque a palavra diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas pessoas começam a colocar e começam a endurecer o seu coração, porque começam a colocar outras coisas acima de Deus. E então, estando entregues às suas próprias concupiscências, começam a praticar todo tipo de pecado e imoralidade, endurecendo mais ainda o seu coração. Então elas começam a se ensoberbecer, pensando que são maiores que a palavra de Deus, pensando que é a palavra de Deus que tem que se alinhar à sua vida, mas não é a palavra de Deus que tem que se adequar a nós, mas é nós que devemos se adequar à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que deve ser conforme a nossa vontade, mas é nós que devemos se render e deixar a palavra de Deus transformar as nossas vidas. É nós que devemos deixar a palavra de Deus transformar o nosso ser, porque é a palavra de Deus que transforma. Não somos nós que transformamos a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que transforma nossas vidas. E essas pessoas começam a se afastar da verdade, andar na mentira e se tornar orgulhosas, e começam a se orgulhar do seu próprio pecado, se orgulhar da sua própria mentira, se orgulhar da sua própria vida errônea, e começam a praticar e fazer com que as outras pessoas também pratiquem esses atos errados. E mesmo sabendo que os que cometem tais coisas, tais pecados, tal idolatria, são merecedores de morte, porque o salário do pecado é a morte, continuam a praticar, vivendo assim na mentira, negando toda a verdade, querendo com a sua própria vida fazer de Deus mentiroso. Mas a palavra diz que todo homem seja mentiroso, mas Deus é verdadeiro. E assim elas acabam perdendo a salvação. Assim elas acabam negando toda a longanimidade, toda a bondade de Deus. Mas Deus mesmo assim tem paciência. Deus mesmo assim tem dado chance. Deus mesmo assim tem dado oportunidade para essas vidas se salvar. E Deus está avisando para deixar a vida de pecado, para deixar a vida de engano, para deixar a vida de mentira, para deixar de colocar as coisas acima de Deus e colocar Deus em primeiro lugar, colocar o reino dele em primeiro lugar. E assim você verá que a sua vida vai começar a ser transformada. Assim você verá que a sua vida vai começar a ser diferente. Nós veremos assim a diferença dos que servem e dos que não servem. É aqueles que se colocam na verdade de Deus e na sua verdade meditam de dia e de noite. Aí você pensa como aquele irmão prospera tanto, como aquele irmão tem tantas bênçãos, como aquele irmão tem tantas coisas boas na vida dele, e eu não consigo alcançar uma bênção que eu estou pedindo há tanto tempo. Meu irmão, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar, coloque a obra de Deus, o ministério que Deus te deu em primeiro lugar. Então as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra diz, quando fordes orar,
Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora a teu pai que te ouve em secreto e ele te recompensará publicamente. Você acha que esse irmão que está sendo abençoado, que está sendo erguido, que está sendo usado com grande poder e graça, ele não orou, ele não jejuou, ele não colocou a sua vida em consagração? Você está enganado. Ele fechou a porta do seu quarto, ele orou ao pai que o ouviu em secreto e ali ele está sendo recompensado. Por quê? Porque ele viveu uma vida conforme a vontade de Deus, porque ele deixou a vontade de Deus dominar na sua vida, porque ele decidiu se adequar à palavra de Deus, porque ele decidiu seguir o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é regra e lei para nossas vidas. A palavra de Deus é quem nos une mais a Deus, é quem nos ajuda a estar mais purificado, porque Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra quem nos limpa para que demos mais frutos. Então você quer dar fruto, você quer que o seu evangelho, que o seu ministério dê fruto, você quer que o seu louvor dê fruto, você quer que vidas sejam salvas através da sua vida? Ouça a palavra de Deus e a obedeça e a pratique. Jesus mesmo disse: aquele que ouve as minhas palavras e as guarda e as pratica é como o homem que firmou a sua casa na rocha, e veio a tempestade, e veio a dificuldade, veio tudo que vier, mas aquela casa não foi abalada, porque estava firmada na verdade. Mas o homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica, e não a obedece, esse é o homem insensato que firmou a sua casa na areia. E veio as tempestades, e veio o tornado, e veio o vento forte, veio as correntes das águas e derrubaram aquela casa, e foi grande a sua queda. Por quê? Porque não estava firmado na palavra. Devemos obedecer a palavra. Devemos meditar na palavra, e é a palavra quem nos ensina o caminho que devemos andar. Jesus mesmo disse: pela árvore conhecereis o seu fruto. Pode uma árvore má dar fruto bom, ou uma árvore sendo boa dar fruto mau? Não. Pela árvore conhecereis o seu fruto. Se a pessoa dá fruto bom, é porque ela tem uma vida boa diante de Deus. Muitas pessoas hoje em dia vivem na mentira, vivem no engano. Pensam que pode enganar a todos, mas não podem enganar a Deus. Meu irmão, se conserte com Deus se você está vivendo uma vida de qualquer maneira, se você não está colocando Deus em primeiro lugar. A palavra diz que aquele que não negar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua família, por amor de mim, este não é digno do meu reino. A palavra diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente devemos negar o nosso eu, devemos negar as nossas próprias paixões, devemos negar o nosso próprio ego e seguir a Cristo, porque é Ele quem transforma, é Ele quem capacita, é Ele quem faz a obra, não somos nós, é Ele. E é mediante a graça dEle, é mediante o amor dEle, é mediante o agir do Espírito Santo. Então peça sabedoria a Deus. Sede santo como vosso Pai é santo. A palavra diz que sem santidade não poderá ver a Deus. Devemos ter santidade. Devemos buscar a santidade, devemos buscar a pureza. Enquanto ainda há tempo, enquanto a porta da graça ainda está aberta, então, meu irmão, se renda a Cristo enquanto ainda há chance. É isso que Deus está falando nesse momento. Você quer prosperar, você quer ter uma vida abençoada, você quer ver os demônios caindo prostrados no chão e sendo expulsos, você quer ver as pessoas sendo curadas, maravilhas acontecendo. Obedeça a palavra. Viva uma vida de oração.
Viva uma vida de jejum, viva uma vida de consagração e você verá a diferença. Quer ver a sua família sendo salva? Ore, interceda, não desiste, não pare. Muitas vezes quando a gente dobramos nossos joelhos para orar, o inimigo vem e fala no nosso ouvido, não adianta orar, aquele não vai ser salvo, aquele não quer ouvir, aquele não tem salvação. Mas você deve dizer: inimigo, eu te repreendo pelo sangue de Jesus, porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, se eu creio, não só eu, mas a minha família também vai ser salva. A minha família também vai ser alcançada. Então ore baseado nesta palavra. E você verá que a sua família vai ser alcançada. Você verá que a sua família vai ser transformada. Você verá que a sua família servirá de bênção na vida de outras famílias. Obedeça a palavra de Deus e você vai prosperar em tudo o que você fizer. Somente assim você vai prosperar, somente assim seu ministério vai prosperar, é obedecendo a palavra de Deus e nela meditando. Medite na palavra de Deus. Obedeça e deixe esta palavra curar a sua vida, transformar a sua vida, fazer a transformação suficiente, porque Jesus te ama. Jesus deu a vida para te salvar. Jesus morreu lá. Quando estavam crucificando, Jesus olhou para eles e disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus mesmo morrendo teve amor, teve compaixão daquelas almas. Quem somos nós para julgarmos o nosso próximo? Devemos amar. E eu estou dizendo agora pela palavra do amor, Jesus te ama. E Jesus quer te salvar, quer te usar para salvar a sua família também, quer te usar para salvar outras vidas também. Basta você ler a palavra dele, pedir auxílio ao Espírito Santo, dobre seus joelhos e peça: Senhor Espírito Santo, Senhor, se eu não for a tua ajuda, eu não consigo aprender, mas Senhor, o Senhor pode. Me ensina, Espírito Santo, a tua palavra, dai-me discernimento da sua palavra, dai-me sabedoria na tua palavra. E você verá que o Espírito Santo vai te ensinar, ele vai te instruir, ele vai te ajudar a entender a palavra dele. Se aprofunde na palavra de Deus e você verá grandes maravilhas acontecendo na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você quer aceitar Jesus, se você ouviu a palavra dele, quer ter uma vida próspera, quer ter uma vida mais abençoada, feche os seus olhos neste momento e vamos orar. Senhor meu Deus, grandioso e poderoso, eu entro aqui, Senhor, na tua presença para orar por essas vidas, meu Deus, que quem sabe agora estão entregando a sua vida a Jesus, que quem sabe agora, meu Deus, estão se reconciliando contigo, que quem sabe agora estão querendo viver uma vida de mais profundidade na sua palavra, de mais poder na tua palavra, de mais prosperidade na tua palavra. E eu lhe peço, meu Deus, vai de encontro a essa vida agora, Espírito Santo, vai de encontro a eles, Senhor, a ela, meu Deus, e alcança, Senhor, e abençoa, meu Deus, e salva, Senhor, e cura, e liberta, batiza, renova, enche, toca, derrama seus dons espirituais, Senhor, pelo poder do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.